O episódio que levou à saída do ex-ministro da Secretaria-Geral Gustavo Bebiano à primeira baixa entre a equipe de ministros do presidente Jair Bolsonaro expõe duas importantes características que devem permear todo o mandato do novo presidente. São elas: a influência dos três filhos políticos de Bolsonaro sobre o governo do presidente e o uso das redes sociais até para expor e elevar a temperatura das crises internas. A decisão de exonerar Bebiano, que era o único nome do PSL no Palácio do Planalto, foi comunicada oficialmente nesta segunda-feira pelo porta-voz da presidência, General Rego Barros. Rego Barros evitou dar mais informações sobre a decisão e se limitou a dizer que o motivo da exoneração do ministro é de foro íntimo do presidente, embora o próprio Bolsonaro tenha compartilhado elementos da crise na sua rede social. Em vídeo divulgado nas redes sociais pouco antes do anúncio da exoneração, no entanto, o presidente confirmou a saída, mas teceu elogios ao seu ex-ministro e coordenador de campanha. Comunicou que, desde a semana passada, diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Avaliou que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado pré-julgamento de qualquer natureza, afirmou, no vídeo. Tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do Sr. Gustavo Bebiano à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Agradeço ao Sr. Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL e continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Reconheço também sua dedicação e esforço durante o período que esteve no governo, disse o presidente Bolsonaro. Com a saída de Bebiano assume o cargo o general Floriano Peixoto, que ocupava a função de secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, fortalecendo o grupo militar que integra o governo. Em conversas internas, integrantes da ala militar dizem que o presidente precisa ter mais cuidado para controlar a influência dos filhos no governo federal. A saída de Bebiano é resultado de uma crise que se arrasta desde a semana passada, após a revelação de que o PSL, partido do presidente, direcionou verbas públicas a candidatas laranjas. Desde que Bolsonaro retornou a Brasília, na quarta-feira, após 17 dias internado em São Paulo devido à cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, o assunto dominou as discussões no governo, no mesmo momento em que a nova equipe prepara o envio da reforma da Previdência ao Congresso. A Folha revelou o esquema de candidaturas laranjas no PSL, em Minas Gerais e Pernambuco, que direcionou dinheiro público a empresas ligadas ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e a uma gráfica de fachada. Bebiano foi presidente do partido durante a eleição de 2018 e, segundo o jornal, foi responsável pela distribuição de verbas públicas a candidatos nos estados. Bebiano também teria autorizado os repasses de R$400 mil para uma suposta candidata laranja apoiada pelo atual presidente nacional do PSL e deputado federal por Pernambuco, Luciano Bivar. Na terça-feira, quando rumores sobre uma suposta demissão já circulavam no governo, Bebiano disse que tinha falado com Bolsonaro por meio do aplicativo WhatsApp. Não existe crise nenhuma. Só hoje falei 3 vezes com o presidente, disse ele ao jornal O Globo. Gustavo, está complicado eu conversar ainda. Então, não vou falar com ninguém a não ser estritamente o essencial. E estou em fase final de exames para possível baixa do hospital, hoje, talk. Boa sorte aí, diz Bolsonaro no áudio. Mais tarde na quarta-feira, durante a entrevista à Record, Bolsonaro tratou novamente do assunto. Se estiver envolvido, logicamente, e responsabilizado, lamentavelmente o destino não pode ser outro a não ser voltar às suas origens, demissão, disse Bolsonaro. A partir do momento em que Carlos não conseguiu um cargo no governo que seria complicado, porque seria uma proposta nepotista, houve retaliação nesse sentido, de se vingar do Bebiano. A postura que ele assumiu é para dizer, quem manda no pai sou eu e não é você, disse. Ele não é deputado federal, não faz parte do governo, e é um filho que está sempre presente, até no desfile de posse,
sentado no carro. Mostra uma dependência dele com relação ao pai e do pai em relação ao filho. 3 filhos deles são políticos, vai haver sempre essa tensão constante. Eu não superestimaria o episódio da saída do Bebiano. Ele não é um ministro super importante e o governo está no início. Esse episódio terá baixa capacidade de influenciar na habilidade do governo de governar, disse. Pereira aponta que o fato de Bolsonaro ter compartilhado publicamente a crítica do filho a Bebiano pode causar insegurança inclusive em outros integrantes do governo. O cientista político Leonardo Barreto classificou o episódio como tumultuado e apontou que Carlos teve uma reação agressiva, que foi confirmada de forma pública pelo pai. Bolsonaro fugiu dos padrões de administração de crise, onde via de regra se busca lavar roupa suja dentro de casa, o que leva à hipótese de que o clã Bolsonaro sabe de coisas que vão vir à tona e talvez tenha decidido se antecipar para fazer um controle de danos, afirmou. Barreto diz que vê 3 hipóteses que podem explicar a reação de Carlos e do próprio presidente. A primeira delas é que, ao reagir a esse caso, eles procuram recuperar o discurso ético da campanha, que eles perderam com a situação de Flávio Bolsonaro. A segunda é que eles sabem de coisas que levam a crer que essa crise pode ser maior e estão se antecipando ao se afastar de Bebiano. A terceira tem a ver com disputa interna de poder, afirmou o cientista político. Advogado de formação, Bebiano atuou como presidente interino do PSL durante o período da campanha eleitoral de 2018. Naquele período, ele acumulou diversas funções dentro do partido, inclusive a de liberar repasses de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FIF, para as candidaturas femininas. Ele também era um dos principais interlocutores do Executivo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de EMRJ. É o presidente da Câmara quem decide quando e de que forma o projeto da reforma da Previdência será levado à votação na Casa. Essas crises vão se suceder enquanto o governo não construir coalizão majoritária, proporcional e homogênea no Congresso que sirva de escudo protetor para o governo. Para um governo ter condições de governabilidade, é fundamental que ele seja amparado e suportado por uma base sólida de apoio no legislativo para que denúncias ou problemas entre grupos do mesmo governo sejam sanados dentro do governo e não com esse grau de exteriorização, de exposição na mídia social, afirmou. Comunico que, desde a semana passada, diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado pré-julgamento de qualquer natureza. Tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do Sr. Gustavo Bebiano à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Agradeço ao Sr. Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL e continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Reconheço também sua dedicação e esforço durante o período que esteve no governo.